Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos então para a nossa terceira aula sobre o Sermão do Monte e eu estou bem feliz. Hoje a gente começa então a falar diretamente sobre o que aconteceu, né? O discurso de Jesus. A gente viu nas outras aulas um pouquinho do contexto e um pouquinho do que foi a intenção de Jesus ao fazer esse grande discurso, né? Esse é o maior discurso é, registrado em Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, enfim. E a gente viu também que essa é a constituição do reino de Deus, que essa é as leis do reino de Deus. Então, eu acho que até agora a gente já teve um panorama bom a respeito do contexto, a respeito da situação que as pessoas, né, os hebreus estavam vivendo no primeiro século e de como se desenrolou todas as coisas para chegar nesse ponto onde Jesus fez esse discurso e colocou essa lei num outro nível, né? Ele, como a gente falou, Jesus não veio para descumprir, mas ele veio para cumprir e veio para aprofundar a lei. Então, nesse período, Jesus ele se posicionou também como o profeta, o mestre, que precisava aprofundar essa lei e fez isso com maestria, como a gente sabe, né? Jesus é perfeito. Mas eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, se você tiver com ela aí, ou se você está com o celular, abrir o seu aplicativo, para a gente ler hoje as bem-aventuranças. Então, Mateus 5, do 1 ao 12, nós vamos ler, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre as bem-aventuranças. Então, enquanto você abre aí, se o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus, as bem-aventuranças, Jesus começa a falar, como eu acho lindo isso em Deus, né? Que ele é intencional nas coisas, que ele não deixa as coisas passarem, né? Ele é pontual sempre na sua construção de raciocínio. E a gente tem que entender isso também. Jesus estava, naquele momento, construindo um raciocínio, construindo uma mentalidade. Assim como Moisés foi usado lá no deserto para fazer isso, Jesus está sendo usado por Deus para fazer isso numa nova aliança. Então, há uma nova aliança sendo estabelecida e alguém superior a Moisés está ensinando ou construindo essa nova mentalidade, esse novo raciocínio, né? Esses novos, não diria novo conceito, porque o conceito é o mesmo, mas aprofundando esse conceito através de Jesus. Então vamos ler lá em Mateus 5, onde fala das bem-aventuranças, e diz assim no verso 1: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, é lindo isso, mas como eu estava falando, o Sermão do Monte é a constituição do reino.
E as bem-aventuranças, elas tratam do caráter do cidadão do reino. Então, pensa comigo. Há um reino, há leis e há os cidadãos. Mas a entrada desse cidadão, ou a permanência desse cidadão no reino, ou melhor, a entrada desse cidadão no reino, ela compreende um caráter, um tipo específico de caráter. Então, por isso que a porta é estreita, porque depende do caráter. E o caráter está definido, o tipo de caráter dessa pessoa do reino, nas bem-aventuranças. E a gente vai começar a ver, porque, como eu falei nas outras aulas, havia uma cultura naquele momento, onde os reinos, né, os impérios estavam tentando se impor em relação a Israel e a outras nações, enfim. E aí, se a gente parar para pensar, o que a nossa natureza quer como humanidade é dominar as coisas, né? Nós vamos pensar friamente, sem o caráter de Cristo em nós. Nós queremos dominar as coisas, nós queremos dominar sobre a terra, nós queremos dominar sobre os negócios, nós queremos dominar sobre os relacionamentos, nós temos isso é parte da nossa natureza caída, é a dominação. O que todos os impérios queriam, né, e ainda querem, é a dominação. O que todas as ideologias queriam e querem é a dominação, né? Então, por isso há uma guerra de ideologias, por isso que há uma guerra de nações, por isso que há uma guerra de impérios, porque há o desejo sempre constante de dominação. E aí, Jesus, ele sabe disso, né? Deus sabe disso. E aí ele começa a falar sobre o caráter desse cidadão dos céus. E esse caráter, ele vai desenhar esse caráter, ou ele vai mostrar que esse caráter do cidadão dos céus, ele é, ele tem uma a natureza desse caráter não é a de dominação, é a de submissão, é a de obediência. Então veja como o princípio básico desse caráter do cidadão do céu já é invertido na porta, no início. A gente vai ver um por um aqui, mas a gente pode já tem uma clareza do que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, ele está comparando os desejos da natureza humana caída e fazendo um contraponto com os desejos da natureza recriada ou redimida. Então ele está dizendo assim, olha, enquanto a natureza caída deseja isso, isso e isso, o caráter do cidadão do céu vai por esse caminho que é completamente avesso e distante do que você está acostumado. Então vamos ver o seguinte. A primeira coisa que nós começamos a sermos testados quando nós nos submetemos ao Evangelho e nos submetemos ao Senhor é que o nosso amor e a nossa obediência serão testados, né? Nós teremos pressões de todos os lados para que testarão o nosso amor e testarão a nossa obediência. E a partir disso, nós teremos então um caráter aprovado, genuíno, enfim, que deve ser preservado, né, diante das circunstâncias, diante das situações difíceis, dos testes, né, das tempestades da vida, enfim, nós vamos seremos testados e permaneceremos então nesse lugar de, de um caráter aprovado. Então, existem duas maneiras diferentes pelas quais as pessoas buscam a Deus, né? Alguns buscam a Deus através do caminho largo, né? Através da porta larga,
E outros buscam pelo caminho estreito, pela porta estreita. E isso é o que a gente tem visto ao longo dos séculos da humanidade. Então, esses dois tipos de caminhos, eles vão testando no nosso dia a dia o que é a prioridade nas nossas vidas, o que que a gente coloca, de que forma a gente está vivendo o evangelho, né? E essa declaração das bem-aventuranças começa então a criar um critério para a definição desse caráter. Então, você imagina que se nós não tivéssemos as bem-aventuranças, como nós íamos julgar o caráter de uma pessoa para dizer se ela é cidadão do céu ou não? Como nós íamos ter clareza se nós mesmos, né, somos um cidadão do céu ou não? Por quais atributos, por quais características, o que nós levaríamos em conta para nos autoexaminarmos e nos avaliarmos para saber se nós estamos indo num caminho de perfeição, né, de desenvolvimento espiritual, ou se a gente está aquém e realmente não tem interesse nenhum em mudar essa história. Então, ao longo de todo o Sermão do Monte, a gente tem alguns valores principais. Então, os primeiros valores são essas 8 bem-aventuranças. É interessante em relação às 8 bem-aventuranças, porque elas já fazem um contraponto, mas resumem os 10 mandamentos, né? E as igrejas, nos primeiros séculos, ali, 3, 4, né? No terceiro, quarto séculos, a arquitetura das igrejas, isso é só uma curiosidade. A arquitetura das igrejas, elas eram construídas com 8 lados, elas eram octogonais, para dar para trazer essa lembrança das 8 bem-aventuranças. Então é interessante a gente, conforme vê a construção dessas igrejas antigas, né? A arqueologia mostrou que algumas delas, muitas delas, têm esse formato octógono justamente pela lembrança, trazer lembrança das bem-aventuranças. E eu já falei algumas vezes, né? é, a beleza na construção das coisas faz parte do evangelho. Você pode pensar que a criação, né? Só fazendo um parênteses aqui, que a criação de prédios, que a criação de objetos, né, que o desenvolvimento de produtos, que isso não tem a ver com o evangelho, mas tem, porque é a beleza de Deus que Deus colocou em nós como atributo como características, né, como virtudes em nós também. Nós também precisamos buscar essa a, a trazer à existência as coisas belas, né? Então a gente precisa ter isso também uma meta. Quando a gente for construir alguma coisa, seja um produto, seja uma casa, seja um templo, né? Hoje os templos viraram, arquitetonicamente, viraram shoppings, né? Viraram lojas. E nada contra um LED, nada contra enfim, mas às vezes a gente por causa de um lugar comum, né, ou de uma informação comum, a gente perde a essência do que é belo, né? Então a gente vê assim, hoje ainda recebi um vídeo, minha mulher adora vitrais, né? E aí ela mandou uma casa linda, 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 cheia de vitrais. E como isso é lindo, né? E a gente pensa hoje que as casas viraram casas com LED para cima e para baixo, e Deus tem esse prazer de construir coisas belas. Então, só um parênteses. Mas outros valores que o Sermão da Montanha fala é sobre resistir às tentações, é sobre a recompensa, a provisão, né? Sobre o não julgamento, então, o discernimento, obediência. Então, tem várias coisas que o Sermão da Montanha vai falando e esse início começa justamente pelas características desse cidadão do céu. Então, nós temos aqui a primeira coisa, né? Jesus usa a palavra bem-aventurado para se referir ao cidadão do céu. E a palavra
bem-aventurado vem do grego Makarios, e Makarios quer dizer felicidade divina, ou uma felicidade superior, uma felicidade excessiva, não excessiva na quantidade, mas em grau maior, em grau superior, né? Então, o bem-aventurado é aquela pessoa que merece ser congratulada, honrada. É a pessoa que merece ser reconhecida pela sua postura. Essa é a definição de bem-aventurado. É a pessoa que realmente fez algo que merece uma honra extravagante por aquilo que realizou, né? Isso o que significa bem-aventurado. Então, lembre-se da palavra Macarius. Macarius é o que significa isso. Então, é interessante quando a gente pensa no cidadão do céu e com essas características, que se a gente pensar que não temos o direito de pedir que o reino venha se nós não somos cidadãos desse céu, né? Desse reino. Porque a situação mudou em relação à lei, porque a lei, ela produzia, ou melhor, ela exigia que o cidadão se comportasse de tal maneira. E o Evangelho, né, na Nova Aliança, o Evangelho produz aquilo que a lei exigia. Então, a lei exigia uma postura, um comportamento. A Nova Aliança, o Evangelho, ela vai produzir isso. Então, sai de um lugar exterior, onde eu tenho que, e a gente vê isso hoje ainda, né? De pessoas que estão dentro de uma bolha, de uma caixa, dentro das suas regras, e essas regras conduzem o meu comportamento. O Evangelho, a partir da graça, e a partir do que a gente vê aqui nas bem-aventuranças, ela o Evangelho produz. A nova aliança, a graça, está produzindo algo no meu interior, que não é exterior, é interior, e por isso eu manifesto aquilo que está no meu interior. Então veja como a perspectiva sobre a lei e o Sermão da Montanha tem uma outra conotação já a partir daí também, né? Então, as bem-aventuranças, elas não são condições para nós sermos salvos. A lei era uma condição para você ser salvo. Então, se você vivesse debaixo da lei, era a condição para você ser salvo. Então, você tinha um comportamento, você precisava obedecer esse comportamento, e esse comportamento, então, gerava a salvação para você. Com as bem-aventuranças, com o Sermão da Montanha, é, o evangelho é fruto de quem é salvo. Então, eu já me tornei salvo, né? Lembra do já e ainda não. Eu já fui salvo, mas não completamente, porque falta a segunda vinda. Então, o, o caráter do cidadão do céu, ela já não é já uma força externa me impondo uma condição. Ela é uma condição interna que expressa externamente o meu comportamento. Então, veja como não é só um aprofundamento da lei, não é só um subir a régua da lei, né? Mas muda também a essência da maneira como a lei ela é aplicada ou transforma o nosso caráter, né? E a gente tem um pouquinho antes ali em Mateus 3:8. A gente vê ali que o João Batista está preparando ainda o caminho, né? E aí, no verso 8, diz assim: produzir fruto próprio de arrependimento. Então, vamos pensar no Sermão da Montanha e nas bem-aventuranças, principalmente, como uma montanha, tá? É, a gente tem. O Sermão da Montanha foi
discursado, né? Foi narrado no sermão, numa montanha. Mas além disso, vamos enxergar as bem-aventuranças, que são 8, como também uma montanha, tá? Então, as 3 primeiras são como se nós estivéssemos subindo essa montanha. São esforços, né, que nós fazemos como se estivéssemos escalando ela, subindo ela. E a partir da quarta, quando a quarta bem-aventurança é como se a gente estivesse no pico, no ponto mais alto dessa montanha, que é a fome e sede de justiça. A partir daqui é o que essa vai ser gerado em nós. Então, nós começamos uma descida. Não é que fica mais fácil, o esforço também ainda existe, mas ela já é uma consequência da subida, né? Então, é como se fosse uma sequência lógica. A gente está subindo, tem o ponto alto e depois nós descemos. Mas é interessante que o ponto de partida das bem-aventuranças é ser pobre de espírito, né? Bem-aventurados os pobres em espírito. Então, pensa comigo, o povo naquele tempo estava vivendo, é claro que essa palavra não é só para aquele povo, né? Mas a gente precisa contextualizar e enxergar quem é o autor do texto, quem é a pessoa que está recebendo esse texto, em qual contexto, para entender o que Jesus, ou o autor, enfim, queria dizer. Senão, dessa forma, a gente vai distorcer o texto bíblico. Então, vamos pensar. Naquele tempo, o Herodes estava fazendo grandes construções. Herodes estava dando aquela reformada no palácio, sabe? O que acontece hoje é só uma coincidência com o que acontecia no tempo de Herodes, né? Herodes estava lá, talvez, comprando uma cama de 100 mil reais, coisas desse tipo. E ele precisava de dinheiro. E aí, precisando de dinheiro, apertava o povo, como a gente sabe que acontece hoje. Não é diferente do que é hoje. E aí, tá todo mundo lutando por sobrevivência, tá todo mundo lutando para ter o seu pão de cada dia, para ter ali as suas condições de se manterem e tal. E nesse contexto, Jesus abre o Sermão da Montanha dizendo que bem-aventurados, macários, né, ou merece honra, merece congratulações, os pobres em espírito. Aí Jesus ele começa a exigir de nós que é aquilo que eu falei antes, todos nós temos desejo por dominar as coisas, né? Por dominar nossa área de negócios, por dominar a nossa, nossos recursos. Então você pensa, naquele tempo as pessoas também queriam dominar e ter, adquirir coisas, comprar casa, comprar barco, né? As pessoas estavam nesse lugar. E aí Jesus chega e diz: olha, bem-aventurados os pobres em espírito. Então Jesus começa ali a mexer no interior das pessoas, e hoje continua mexendo no nosso interior, porque é uma pequena semente que Jesus está plantando no interior do ser humano, dizendo: olha, os valores de vocês estão desvirtuados. Os valores de vocês, as prioridades de vocês, elas estão equivalentes com as virtudes do mundo. Vocês não são diferentes em desejos, em ambições, em prioridades do que todas as pessoas do mundo. Por isso, vocês precisam inverter a lógica. Jesus está mudando a lógica daquele momento. Então, Jesus ele está construindo esse lugar e dando essa primeira semente para eles, para compreender todo o restante do texto, né? Senão não há como a gente fazer entender essa maneira. Então, Jesus ele começa falando sobre os pobres de espírito, e agora vamos fazer um exercício juntos, tá? Vamos pegar todas as bem-aventuranças. E aí você vai começar a ver como há uma jornada das bem-aventuranças, como uma bem-aventurança vai se ligando à outra. Como uma bem-aventurança ela é condicionada ao resultado, e ela tem uma causa e um efeito,
tá? Então vamos pensar assim, ó, pobres em espírito. A causa é isso, você vai começar sendo pobre de espírito. O efeito disso vai ser chorar. E aí é a segunda bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que choram. Então, a primeira causa é você se tornar pobre de espírito. É você se humilhar, é você se arrepender. Começa aí. Esse pobre de espírito está ligado ao arrependimento, está ligado a ser humilde, né? Está ligado a se autoexaminar, está ligado a isso. Começa aqui. Isso vai gerando em nós um quebrantamento. E esse quebrantamento vai me levar a chorar, certo? A partir do momento em que eu choro, eu começo a me tornar pobre de espírito, que é o terceiro, bem-aventurados. Bem-aventurados humildes. Então eu começo a me quebrantar, eu começo a ter pobreza de espírito, e essa pobreza de espírito vai me levar para o próximo ponto, que é ter fome e sede de justiça. Mas essa fome e sede de justiça não é a fome e sede de justiça que o mundo prega. Essa fome e sede de justiça é uma justiça na condição de mansidão. Então, eu já não faço. Jesus está fazendo essa comparação com o mundo, né? Não esquece isso. Então, ele está dizendo o seguinte: o mundo, quando o mundo quer justiça, o mundo vai lá e faz justiça com as suas próprias mãos. Ele está dizendo que essa justiça, né, ela brota desse lugar de humildade, de pobreza, mas como um efeito de mansidão. Então, eu sou forte, é isso que mansidão significa. Força sob controle, sob domínio. Então, eu sou forte, ou seja, eu posso ir lá e me vingar, eu posso ir lá e fazer justiça, mas eu não vou fazer justiça, porque eu vou esperar no Senhor pela justiça. Então veja como isso vai se tornando vai tendo uma causa e um efeito e uma consequência, né? Uma consequência de uma para outra. E aí a fome e sede de justiça estão nesse lugar no topo da montanha, porque no momento em que vamos pensar o seguinte, talvez a coisa mais animal da nossa humanidade seja a ira, seja fazer justiça com as próprias mãos, né? Aquilo que é tipo, eu vou tendo paciência com a pessoa, né? Vou dando uma nova chance, até uma hora que eu explodo e acaba comigo. Então, tipo, isso é a última fronteira do meu racional, certo? E está no topo o fato de nós sermos mansos. Então, essa fome e sede de justiça é uma fome e sede de justiça entregue a Deus, não mais a mim. Então, eu abri mão da minha carnalidade, eu consegui, no topo dessa montanha, abrir mão de toda a minha todo o meu egoísmo, do meu egocentrismo, eu consegui abrir mão disso, e isso tudo, então, agora está depositado aos pés do Senhor. Então, eu tenho força ainda para ir lá e dar um tapa na cara da pessoa, né? Eu ainda tenho essa força. Mas essa força está sob domínio, essa força está sob controle, e eu decidi colocar os pés do Senhor. Então, veja como essa causa e efeito vai sendo construída. Eu primeiro me arrependo, eu primeiro me humilho, eu primeiro vou para esse lugar de me autoexaminar, de reconhecer o meu pecado, então, que é o ponto de partida, que é o ser pobre de espírito. E aí eu começo a chorar. Então, eu vou para esse lugar de choro, né, de reconhecimento de quem eu sou e da santidade dele, é a consequência. Depois de chorar, então, eu vou para esse lugar de pobreza de espírito e aonde a mansidão ela é formada no meu interior. E aí os mansos, né, a partir do pico da montanha, a partir do momento em que eu tenho essa mansidão, eu vou para o outro lado, o outro ponto, que é a descida dessa montanha,
que é bem-aventurados os misericordiosos. Então veja, eu não estou falando do segundo ponto das bem-aventuranças, né? Eu não estou falando do resultado ou daquilo que vai me gerar, que Deus está prometendo gerar, né? Porque ele promete a segunda parte de cada bem-aventurança, né? Ele tem um reconhecimento. Ele diz que deles é o reino dos céus, né? Para os pobres de espírito. Depois ele diz que os que choram serão consolados, né? Tem um reconhecimento do Senhor nesses acontecimentos. Mas eu não estou falando da segunda parte das bem-aventuranças, eu estou falando só da primeira parte. Então, a primeira parte das bem-aventuranças, como uma se conecta à outra, como uma tem uma causa e outra tem um efeito. E como elas vão andando em sequência uma atrás da outra. Então, depois de eu me tornar misericordioso, a misericórdia, ela vai buscar justiça. A misericórdia vai me colocar no lugar de olhar para o outro e ter compaixão. Porque a misericórdia, ela é muito mais do que dó, né? Eu morei em Londrina, e Londrina fala muito sobre dó. Ai, que dó. Ai, que dó. A criança caía, machucava o joelho, aí o adulto dizia, ai, que dó, né? Dó é uma pena, né? Eu tenho uma pena de ti, eu tenho uma dó de ti, mas misericórdia não é isso. A misericórdia é você colocar o seu coração, alinhar o seu coração com o coração do outro. É você pagar o preço pelo outro. Então, a misericórdia está muito além de ter pena, ter dó. É você se colocar no lugar do outro e você dar suporte ao outro naquele lugar. Então, é uma compaixão. E aí, essa misericórdia, então, que ela vai buscar uma justiça, ela vai gerar também em mim uma pureza de coração. Pensa comigo, olha como é interessante, né? Porque daí da misericórdia o próximo, bem-aventurados os puros de coração. Essa pureza de coração eu só consigo com a misericórdia, porque se eu olho para os outros sem a misericórdia, o que eu vou fazer? Eu vou criticar, eu vou julgar, eu vou olhar a partir de um salto alto, né, ou de um nível superior a essa pessoa. Então eu vou olhar para aquilo que ela fez, para a situação dela, e vou dizer, bah, fulano, tu rateou, tu não podia ter feito isso. Nossa, eu jamais teria feito isso no teu lugar, né? A gente está num lugar de crítica, de julgamento, é o oposto da misericórdia. Porque a misericórdia é você se colocar no lugar do outro. Nossa, o fulano errou e tal, caiu, pecou, vamos orar por ele, vamos abraçar ele, né? Vamos ajudar essa pessoa, vamos caminhar com ela para ela se recuperar. Então, é uma outra postura. Então, essa postura da misericórdia gera em mim uma pureza de coração, né? Então, veja como a causa e o efeito estão completamente ligados. Eu não sei se você já teve essa visão do Sermão da Montanha, mas é impressionante isso. A revelação que tem no Sermão da Montanha e nas bem-aventuranças é algo de extrema profundidade, é algo de extrema é, é, iluminação do que o Senhor quer nos trazer nesse tempo e através desse texto, né? É impressionante. Bom, e aí, depois dessa pureza de coração, o texto continua dizendo, né, que bem-aventurados os pacificadores. Então, eu tenho o puro de coração, vai ser alguém que foi gerado através da misericórdia, e essa pureza de coração vai me tornar um pacificador. Essa pureza de coração vai me tornar alguém que promove a paz. Porque eu já não tenho mais desejo pela guerra, eu já não tenho mais desejo pela justiça própria. Eu quero promover a paz. Então, eu promovo a paz entre as pessoas e entre as pessoas e Deus.
É aquele lugar onde a gente se coloca, né, junto com a pessoa para que tudo que ela estiver construindo, desenvolvendo, seja estabelecido a partir de um lugar de paz e de conforto para ela, né? E aí, a partir desse lugar de pacificadores, né, de paz, então nós seremos perseguidos. Olha que legal. A partir disso, nós seremos perseguidos. A partir disso, por quê? Porque o mundo não está preparado para esse caráter. O mundo não está preparado para a misericórdia, para a compaixão, não está preparado para o perdão, não está preparado para você abrir mão daquilo que você tem razão em favor de um caráter renovado e centrado em Cristo, né? E por isso nós seremos perseguidos, porque nós estaremos para o mundo apontando para Cristo. Então, quando as pessoas virem essas características em nós, mesmo inconscientemente, a pessoa pode não ter noção disso. O mundo talvez não tenha, né? O mundo como estrutura, como sistema, talvez não tenha noção do que está fazendo, né? Mas ela não está simplesmente tentando atingir você, tá? Tentando atingir o rei desse reino. Porque o caráter do cidadão do reino está apontando para o rei do reino. E é impressionante isso, porque depois de nós sermos perseguidos, né, o Senhor termina a, as bem-aventuranças dizendo que a nossa, olha o verso 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, o que Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte: olha, os homens dessa era, desse mundo, eles estão buscando dominar os reinos, dominar as nações, dominar os sistemas, dominar as ideologias, dominar tudo como um desejo de poder descontrolado. Mas se vocês. Mas eles não conseguem isso de maneira completa. Mas se vocês se submeterem, começarem, né, do ponto de partida, do início lá, do primeira. Se vocês começarem sendo pobres de espírito e trilharem esse caminho, vai acontecer uma coisa que todo mundo quer, mas tenta do jeito enviesado. Olha o que o verso 12 diz. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande será a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ele está dizendo o seguinte: olha, o que todos os homens querem é dominar sobre o restante, né? É dominar sobre a terra. Mas se vocês abraçarem essa causa, se vocês abraçarem o caráter do reino dos céus, eu darei uma recompensa para vocês que será incomparável. E aí a gente sabe, né, que a terra é a herança de Jesus. Deus deu a terra a Jesus e nós reinaremos com Jesus na terra, né? Então pensa comigo, o que todos os homens querem, o que todos os impérios, as ideologias querem é dominar a terra. E Jesus está dizendo que nós devemos fazer exatamente o contrário em termos de postura, de caráter, de posição, para conseguir dominar a terra. Evidentemente que a gente não está buscando isso, né? Para o cristão que foi salvo e que está desenvolvendo as bem-aventuranças no seu caráter, a pessoa não está buscando isso, né? Ela está desenvolvendo porque ela já foi salva, porque ela já teve um encontro com Deus, porque ela já entendeu o evangelho. Não é esse o objetivo, não é dominar. Eu não acredito nisso. Mas será uma das recompensas dominar sobre a terra. Exatamente aquilo que Deus disse a Adão
lá no jardim. Dominem sobre a terra. Então, nós voltamos a um lugar, Deus está nos dando o caminho para conquistar a terra e dominar a terra. Aquele lugar que Deus colocou Adão para que ele vivesse de modo profundo, né, e extenso e próspero, Deus está nos dando o mesmo caminho agora. Ele está dizendo: olha, para vocês terem aquela vida de Adão, para vocês viverem aquele propósito que Deus estabeleceu para o homem lá no jardim, vocês precisam seguir essa cronologia. Vocês precisam seguir, cronologia não, mas essa sequência de causa e efeito. Você precisa ir buscando. O que acontece é que normalmente a gente lê esse texto e a gente lê ele nessa progressão completa, né, da bem-aventurança e do seu efeito direto na mesma frase. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quando a gente entende essa causa e efeito de uma bem-aventurança para outra, a gente tem mais clareza para desenvolver esse caráter. A gente já não fica mais tão preso ao resultado imediato daquela bem-aventurança, né? Então eu já não fico mais pensando que porque eu sou pobre de espírito o reino é meu, mas eu vou nesse lugar de causa e efeito, entendendo o processo. Entende que é um processo onde nós desenvolvemos o nosso caráter, mas esse caráter é submetido a Cristo. Então não tem como a gente viver o evangelho como a gente vivia a lei. Não tem como a gente viver o evangelho vivendo regras, porque esse caminho que Jesus está mostrando, ele é interior e ele é gerado no nosso interior e exposto, né, e revelado ao nosso exterior. Mas a gente tem o fato de que há resultados para aqueles que vão desenvolvendo isso. Então, à medida em que nós nos tornamos pobres em espírito, a gente entende que é o processo para nos tornarmos do reino dos céus. Tá vendo como Jesus ele tá apontando essa progressão no caráter e ele está apontando essa intimidade no reino. É como se ele dissesse: olha, no momento em que você se torna pobre de espírito, uma porta do reino se abre. E aí você entra e você se torna cidadão desse céu, desse reino. Mas à medida em que você chora por conta de ser pobre de espírito, você também vai ser consolado. Porque essa tristeza é uma tristeza que vem também com uma alegria. É uma tristeza que vem baseada numa recompensa de uma pessoa. Então você chora por quem você é, mas você se alegra por quem ele é. Então há uma tristeza por quem nós somos e há um consolo por quem ele é. E depois ele fala então que desse choro nós vamos ser transformados e vamos ser humildes. E essa humildade, né, que é a mansidão, que é o lugar de mansidão, que é o lugar de, de pobreza de espírito, né, vai nos dar a oportunidade de herdarmos a terra. Então tá vendo como também tem uma progressão aí. Então a gente entra para o reino, depois nós somos consolados por causa da nossa tristeza, depois nós herdamos a terra, e aí o fato de nós termos essa mansidão baseada na justiça de Deus, nós somos satisfeitos. Nós somos satisfeitos. É aquela sensação de perdoar alguém. Tá? Eu acho que o perdão é o melhor exemplo para essa justiça. Porque, como eu disse, quando alguém te ofende, a vontade é de você sair na mão com essa pessoa. Quando você perdoa essa pessoa, né, com toda a dificuldade que é o perdão, quando você perdoa essa pessoa, você fica satisfeito. Mas você não fica satisfeito porque a pessoa foi humilhada.
Você fica satisfeito porque você está realizado em Deus. Por quê? Porque a sua justiça, ela foi entregue a Deus e Deus vai fazer essa justiça. E aí quem te dá a recompensa dessa justiça é Deus que te faz satisfeito. A justiça dele nunca te deixa insatisfeito. Por mais difícil que seja chegar nesse lugar de perdoar, por exemplo, né? E aí depois de termos a fome e sede de justiça, de sermos satisfeitos, nós então nos tornamos misericordiosos e essa misericórdia gera nas pessoas também misericórdia por nós. Porque à medida em que nós julgamos, nós somos julgados. Então, à medida em que nós estendemos compaixão, nós recebemos compaixão. Veja como é algo está completamente ligado. Essa misericórdia, por sua vez, como eu falei antes, vai gerar os puros de coração. E os puros de coração, que não julgam, que não criticam, que não apontam o dedo, esses verão a Deus. Então vamos pensar que talvez, eu não gosto de pensar em categorias, né? Não gosto de pensar em categorias. Mas vamos pensar que algumas pessoas vão estar mais próximas, ou não dá para dizer que serão mais próximas de Deus. Mas pode acontecer de nós não chegarmos, né? Ou se a gente pensar como um avanço, como uma montanha e como um esforço de subir essa montanha, eu posso ficar no topo dessa montanha, lá esperando, tendo fome e sede de justiça, mas não descer para esse lugar de misericórdia. E não descer para esse lugar de puro de coração. Mas está dizendo que quem descer para esse lugar de pureza de coração, verá a Deus. Dá para entender que quem não descer para esse lugar de pureza não vai ver a Deus? Eu acho que dá, né? A partir disso, então, haverão os pacificadores. E esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Porque a partir desse lugar, nós seremos reconhecidos por sermos filhos de Deus. Quando nós atingimos o lugar de pacificadores, nós seremos conhecidos como filhos de Deus. Nós seremos chamados filhos de Deus. Quem vai nos chamar de filhos de Deus? Se nós já entramos no reino lá, no arrependimento, lá na pobreza de espírito. E a partir desse lugar de sermos filhos de Deus, seremos perseguidos. Mas essa perseguição, por causa da justiça, né? E essa perseguição vai nos tornar bem-aventurados, porque nós estaremos apontando para Cristo, porque nós estaremos revelando Cristo. Então, olha que lindo o que a gente tem aqui. Esse é um tema completamente profundo. O que eu estou falando aqui é bem superficial, porque eu tenho certeza que à medida em que você lê isso aqui, isso impacta na sua vida, isso move a sua vida, isso transforma a sua vida. E a gente não pode parar por aí, a gente precisa continuar buscando o entendimento e a iluminação desses versos, porque nós nunca estaremos completamente, teremos atingido completamente 100% desse texto em todas as áreas da nossa vida. Sempre haverão áreas da nossa vida que precisarão do nosso arrependimento, né, da nossa pobreza de espírito, porque quando conheci a Cristo, eu gerei a pobreza de espírito, de forma geral. Mas à medida em que eu vou conhecendo a Cristo, eu vou aprofundando essa pobreza de espírito ainda mais, né? Porque eu vou tendo consciência de que eu ainda continuo sendo pecador. Eu continuo pecando hoje, eu continuo sendo um miserável em algumas áreas da minha vida, apesar de ter sido salvo, né? Então, o Jai ainda não volta.
Eu preciso continuar buscando as bem-aventuranças e aperfeiçoando essa pobreza de espírito em áreas que eu ainda não sou aperfeiçoado. Então, eu quero te encorajar a ler as bem-aventuranças e buscar as bem-aventuranças, porque isso continua falando nas nossas vidas como com uma profundidade que não tem igual, talvez, nas Escrituras, pela profundidade, pela, pela objetividade de Jesus, e isso precisa continuar sendo nosso objetivo de vida, né? Sermos transformados e chegarmos a esse lugar onde nós teremos uma grande recompensa. E como eu gosto de dizer, diferente do mundo que busca o domínio da terra como recompensa, nós teremos sim o domínio da terra, mas essa não será a nossa grande recompensa. Nós teremos sim o governo da terra quando Cristo voltar, junto com ele. Nós teremos essa autoridade, mas essa não é a grande recompensa. A grande recompensa é Cristo, é uma pessoa. Então, não vamos nos motivar a buscar as bem-aventuranças esperando pelo domínio da terra, porque esse é o objetivo primeiro do mundo, não do cidadão do céu. O cidadão do céu, a sua essência primeira é adorar e servir a Cristo. Então, continue buscando, orando e estudando essa passagem, porque eu tenho certeza que vai continuar falando com você, né? Isso é algo que transforma o nosso caráter, aperfeiçoa o nosso caráter, e Deus deixou bem claro que isso precisa ser uma prioridade nas nossas vidas, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima.